A paz do Senhor, irmãos. Muito tempo sem falar, acabo falando bem baixinho. A palavra que Deus me deu hoje está no evangelista Lucas, que todo aquele que evangeliza, independente de carteirinha ou não, é um evangelista. Todo aquele que toma conta de alguém, zela por alguém, é um pastor, independente de ter carteirinha ou não. Todo aquele que cuida da casa do Senhor com zelo, com carinho, dos detalhes que ninguém vê, sabe? Com muito cuidado. É um diácono da casa do Senhor, uma pessoa extremamente importante para que a casa do Senhor esteja organizada, né? Porque um pastor não consegue ver tudo, um pastor não consegue fazer a obra de Deus sozinho. É necessário toda uma equipe, da qual, sem diáconos, cuidando de detalhes importantíssimos, irmãos. Tem coisas dentro da igreja importantíssimas, que se faltar, se o diácono não estiver lá presente, independente de ter carteirinha ou não, se você foi ungido por Deus, você vai saber o que você tem que fazer. E ninguém, nada vai parar você. Amém? A palavra que Deus me deu no evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Essa passagem é uma passagem que fala da hora da crucificação, né? Não é legal o cristão. Por que cristão não deve andar com cruzinha, aquela cruzinha, né? Ah. Primeiro que o nosso Jesus, aqui ele está sendo crucificado. Ele fica morto 3 dias, mas ele ressuscita, ou seja, a cruz está vazia, né? Então não tem nada que está Jesus lá crucificado, ainda agarrado àquilo. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte. Então, quando eu carrego um símbolo de um Jesus preso na cruz, está havendo, na verdade, uma idolatria, né? Aí eu estou ainda reconhecendo que o meu Jesus, ele não venceu a morte. Eu estou levando um símbolo de perda, né? Porque nesse momento foi necessário que Jesus perdesse, entre aspas, para que, na verdade, ele viesse. Era necessário que ele morresse, para que, na verdade, ele viesse a ganhar. É necessário que houvesse perdas para que, na verdade, ele viesse a ganhar. Se Jesus não morresse, não fosse crucificado, hoje nós também não ressuscitaríamos. E por que também não uma cruz vazia? Porque, irmão, você carregaria uma imagem de uma cadeira elétrica penduradinha no pescoço? Olha que lindinha minha cadeirinha elétrica. Olha, olha, que lindinha minha cadeirinha. Olha, irmã, que lindinha. Você não colocaria, não é? Um pingente de cadeira elétrica, porque você sabe que pessoas são mortas, queimadas, eletrocutadas ali. Por quê? Porque fizeram alguma coisa ruim que o homem acredita, que o homem julgou, que o homem condenou, sempre assim, né? Que o homem julgou, que o homem condenou e ali a pessoa é eletrocutada. Muitos inocentes morrem na cadeira elétrica, muitos culpados morrem na cadeira elétrica, né? E você carregaria esse pingente de algo tão maldito? Pois é. A cruz, antigamente, era uma cadeira elétrica, onde as pessoas eram julgadas pelos homens por terem feito coisas más, né? E ali morria inocente e morria culpado, né? Quando a pessoa era muito ruim, ela era pregada na cruz, né? Então, por isso que fala que Jesus fez maldito uma pessoa ser pregada na cruz. E ali, nessa passagem de Lucas 23, né, nós vemos essa parte onde tem ali 3 cruzes e 3 presos, 2 culpados, 1 inocente. Ou seja, 3 cadeiras elétricas, 2 culpados.
e um inocente. Os 3 foram julgados, os 3 foram considerados culpados. Muitos sabiam que o inocente era inocente, mas não interviram, né, para que ele viesse a ser solto. E muitas vezes o crente não entende isso, né? Vem aí, como é que é? Desigrejados. A igreja onde você não tem que sofrer perseguição. Irmão, a perseguição, ela faz parte. Sabe do que ela faz parte? De ver quem é e quem não é. Aqui nós estamos só sendo preparados para morar na terra. Se Deus, Jesus, mas Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Irmã, nós não temos que passar por isso. Mentira! Mentira, o próprio Jesus falou, pega a tua cruz e siga-me. No mundo sofrereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo, sabe o que significa bom ânimo? Tem de alegria, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está falando? Se tu vier comigo, tu vence também. Mas tu vai sofrer também, perseguição. E aí é que eu vou ver quem é que vai me negar, quem é que vai dizer eu não sou de Deus. Tu andou com ele? Tu fala como ele. Tu se vestia com ele. Olha, eu te vi naquela igreja, irmão. Tu é crente? Não sou crente, não. Por quê? Porque eu quero beber, porque eu quero me prostituir. Muitos vão negar. Aí eu vou falar assim, eu tô bebendo por causa da irmã. A irmã me perseguiu, tava doido pra beber, ó. Eu voltei pra prostituição, eu voltei pro homossexualismo, porque é muita perseguição na igreja. Tava doido pra cair, ó. Fala de perseguição comigo, meu irmão? Tava doido pra cair. Quem andou comigo sabe que eu já sofri muita perseguição. Irmão, eu ouvi de tudo. E uma vez eu orando, eu orava, tocava nas pessoas, o dom que Deus me deu, né? A gente usa até essa expressão errada, deu nada, emprestado. É tudo emprestado. Quando a gente morrer, nem isso aqui a gente vai levar, ó. Isso aqui vira pó, volta pra terra. O espírito, sabe o que é o espírito? Deus fez o homem de barro, aí Deus fez isso, ó. O espírito nada mais é do que o sopro de Deus. Então, quando a gente morre, isso aqui volta para a terra, o sopro de Deus volta para ele e a nossa alma vai dar conta. Nem isso aqui a gente leva. Não leva roupa, não leva isso, não leva isso. Que a Rebequinha lisou, tá lisinho. A Rebequinha lisou. Não leva nada. Não leva, irmão. Aí aqui vem falar de perseguição. Aí tá Jesus ali, né? Crucificado. Os 2 culpados. Jesus está lá, inocente, calado, ouvindo. Um do lado, outro do outro. Aí um culpado fala assim, se tu é filho de Deus mesmo, sai dessa cruz, me tira daqui, sai você, me tira daqui, tira a gente daqui. Se tu é filho de Deus, produz agora um milagre. E Deus não está a fim de fazer milagre. Dá licença, obrigado. Sabe o que Jesus está falando? Esse processo que muitas vezes tu tá passando, tem que passar. Mas Deus ainda não fez milagre. Ei, tem que passar. Tem que passar, não adianta, agora eu vou para a igreja dos desigrejados. Irmão, vai dar uma olhadinha na vida desse desigrejado. Tu tá falando com um profeta, pelo amor de Deus. Vai olhar. Vai olhar, irmão. Aí, esse que sabe que tá errado, sabe o que ele fez, aí fica ali batendo boca com Jesus, enchendo a paciência de Jesus. Se é que alguém consegue encher a paciência de Deus, né? Porque eu fico boba. Eu não prestava para ser Deus. Eu não prestava. Irmão, eu vejo pessoas xingando Deus. Eu vejo pessoas falando, bota a culpa em Deus, de tudo. Tudo bota a culpa em Deus, irmão. Gente, volta para capítulo 1 da Bíblia. 1. Gênesis significa princípio. Sabe o que significa princípio? Gênesis, princípio. Deus tudo fez, tudo criou, supervisionou, depois que viu que era bom, aí ele colocou o homem. Aí Deus falou, você pode comer de tudo, meu filho, meu querido. Mas daquela ali, por que Deus não tirou aquela ali? Livre-arbítrio. Deus não quer ninguém indo com ele à força. Por isso sofremos perseguições. Por isso se levanta. O diabo, ele só persegue realmente quem está fazendo a diferença. Sabe, eu acho lindo. Lindo. Eu acho lindo saber que o diabo não gosta de mim. Gente, imagina o diabo me chamando de parceira, amiga. Tá maluco? Tá repreendido em nome de Jesus. Sai, capeta. Eu não tenho. O meu Jesus não tem impacto
com as trevas, ele é luz, eu tenho que ser parecida com ele. Não vou conseguir ser santa como ele, mas eu vou ter que morrer me esforçando. Quando chegar aquele grande dia, ele vai falar, tadinha, se esforçou tanto, não conseguiu, mas esse esforço valeu a pena. Aí falam assim, quer ser mais santo do que os outros. Não, eu quero morar no céu, eu quero que a minha família vá para o céu. Sabe por quê? Porque eu tenho testemunho. O médico falou que ia amputar a perna da minha filha. Primeiro falou que ia amputar tudo. Depois falou que ia amputar metade. Depois o fisioterapeuta falou que ia ter que usar um sapatinho. Irmão, tu sabe que é viver embaixo disso? Ouvindo todos os dias o diabo dizendo, vai ter que amputar, vai ter que amputar, vai ter que acabar. Minha filha anda com as 2 perninhas, para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Eu me esforçando, buscando para ter santificação. Porque o médico, ser humano, queria amputar. Mas o Deus a qual eu sirvo, que eu tenho me esforçado para agradar, falou, não, filha, fica calma. Mas isso, mais de 2 meses só no hospital, fora que ainda veio para casa. Tinha dia que eu achava que ia ter que amputar. Minha filha, todos os meus filhos passaram o processo de quase aborto durante a gravidez. Minha filha Stephanie nas gêmeas. Perdi uma, fiquei com uma. Tava toda errada e Deus ainda me deixou uma. Tava toda errada. Tava no pecado. Tava errando. Tava vacilando. Tava fora da igreja. Mas queria ser guardada por Deus. Tô falando de mim, tá? Tô falando de mim. Eu toda errada, fora da igreja, fazendo tudo que Deus não queria. Mas quando vinha ruim, Senhor, me guarda. É assim. Palavra que Deus me deu ontem. Sobre o filho pródigo, né? E o que ficou na casa. O que foi, quando ele voltou, ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que quebrou a cara. Ele reconheceu que era melhor ter ficado do lado de Deus. Ele reconheceu que tudo aquilo que ele estava passando foi porque ele resolveu sair debaixo da cobertura do Pai. Agora o que ficou na casa? Estava fazendo a obra, porque a palavra de Deus fala que ele vinha do campo. Sabe o que significa campo? Obra. Ou seja, ele estava dentro da igreja, levando para os dias de hoje. Agora trazer muito assim para a nossa realidade, para a pessoa poder entender. Estava dentro da igreja, vinha do campo, estava fazendo a obra, mas ele achava que tinha que ter festa, que tinha que ter estandarte, que tinha que no mínimo brilhar uma estrela, que seu nome tinha que ser capa de revista. No mínimo seu nome tinha que ter muita glória. Ele não estava satisfeito com o que ele estava tendo dentro da casa do Pai. Ele queria muito mais. E mais ainda, ele nem tinha amor. A palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 13, que tudo, os dons de profecia, que é emprestado, tudo vai ficar. Mas levaremos uma coisa, a alma vai levar uma coisa até o Pai. O amor. O amor é o único, a única. E esse filho que ficou dentro da casa, ele não tinha amor. Onde está isso escrito, pastora? Deixa eu te explicar. Quando ele vê que o irmão quebrou a cara e voltou, ele ficou insatisfeito com a festa. Ele ficou insatisfeito com a alegria. Ele queria que aquela festa, aquela alegria fosse toda para ele, porque ele estava dentro. Mas ele sequer se alegrou porque alguém estava voltando. Imagina, é como uma pessoa que está dentro da igreja e de repente voltou a beber, caiu, quebrou a cara e agora está voltando para ficar. Em vez de me alegrar que a pessoa foi liberta, falar, lá vem esse cachaceiro de novo para a igreja. Lá vem esse viciado de droga. Loucura, 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 como diz o Luciano Huck, loucura. Aqui fala de 3 cruzes, 3 condenados. E um fica falando com Jesus, se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus. Não consegue entender o processo. Jesus calado. Porque tem coisa que a gente não tem que ficar se justificando, dando satisfação para ninguém. Jesus calado. É isso que Jesus está ensinando. Até na cruz, até próximo à morte e depois da morte, o tempo todo Jesus nos ensina alguma coisa. Tem coisa que não temos que ficar nos justificando. Eu tenho esse hábito. Eu gosto de ficar, na verdade, eu acabo me justificando até demais. Eu estou aprendendo ainda. E vou morrer aprendendo. E o outro, não. O outro faz igual o filho pródigo. O outro fala, não, nós estamos errados.
Nós estamos aqui porque merecemos. Ele não, ele é justo. Ele não merece estar ali. Nós merecemos, nós somos pecado. Ali ele está reconhecendo. E aí Jesus, ele fala, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Sabe o que ele está falando? Senhor, me perdoa, eu estou aqui diante de você reconhecendo que eu fiz muita besteira. Sabe o que eu aprendo com isso hoje? Tem muita gente com dificuldade de pedir perdão. Tem muita gente com dificuldade de liberar perdão. Tem muita gente com essa dificuldade, mas a maior dificuldade também que eu tenho visto e quase não se fala é de perdoar a si mesmo. Senhor, eu errei. Eu não mereço, mas eu quero morar no teu reino. Talvez quem esteja vendo esse vídeo tenha estrupado alguém. Talvez quem esteja vendo esse vídeo, né, possa ter matado alguém. E o homem está te condenando. Já tem uma cadeira elétrica preparada para você. Tem coisas que Deus não vai impedir de fazer, você vai ter que entender. Se você fez, aquele que planta, a gente colhe. Mas só de você reconhecer para Jesus como esse, sabe o que está vindo na tua vida? Perdão. Sabe o que Jesus responde para alguém que Jesus conhecia todos os pecados? Porque a cruz não era para pecado bobo não, irmão. A cruz era cadeira elétrica, era para coisa séria. Sabe o que Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que Jesus está falando? Céu é lugar de pecador arrependido. Hoje eu estava lá no centro de Bangu, eu e meu esposo, um pouco antes que ele está trabalhando, à tarde, né? E foi comigo, né? Que é a esposinha dele. E ali eu sentei, fiquei brincando com ele, zoando, porque ele estava com a camisa da Caixa, e nós fomos na Caixa, as pessoas, eu tinha avisado a ele, né? Ele sabe que a esposa dele é profeta. Eu falei, amor, tu vai sair com essa camisa da Caixa, vão pensar que tu é funcionário da Caixa, vão ficar parando você para perguntar. Quando ele entrou na fila, não deu outra. A moça já foi falando, eu perdi todos os meus documentos. E aí o pessoal da fila, e daqui a pouco eu explicando, eu falei, não, ele dormiu com essa camisa, ele não quis trocar, veio com ela, e agora é isso aí, e todo mundo rindo. E eu ali brincando, eu sentei num canto, ele lá na fila lá, da lotérica, e eu brincando, moço, ô moço. Aí daqui a pouco só vi uma pessoa, pum, se abaixar e falou, posso falar com você? Irmão, minha alegria deu uma descida. Não é mágoa não, irmão. Quando há 10 anos atrás Deus falou que ia me ungir a pastora, eu passei por todo um processo. Processo que Deus falou, antes de eu te chamar, eu já estava, tudo que... Sabe o que Deus me falou aos 40 anos de idade, dia do meu aniversário? Acho que eu já falei isso nos vídeos aí. Eu me ajoelhei e agradeci por estar fazendo 40 anos. Isso foi há 400 anos atrás, irmão. Tô velhinha pra caramba. E eu agradeci, Deus falou comigo assim. E eu começou do nada, vinha a lembrança de muita coisa ruim, irmão. Já aconteceu muita coisa ruim. Eu fiz muita coisa errada. Irmão, já pedi perdão a Deus. Teve coisa que eu não conseguia me perdoar. E eu falava, quanto mais eu me aproximava de Deus, mais eu via que, sabe, aquilo que eu tinha feito, como é que eu fiz aquilo, né? Que falha de caráter, como é que eu pude trair Deus, trair minha família, trair a mim mesma. Eu não conseguia acreditar que eu tivesse uma falha de caráter tão grande. E ali Deus falou comigo, não nesse dia, outro dia, Deus falou comigo assim, quem é você para não se perdoar se eu já te perdoei? Aí depois disso eu comecei a conviver com o meu erro, sabendo que eu colho o que eu planto. Mas assim, agora eu tenho um juiz. Quando eu reconheço meus pecados e aceito Jesus como meu Salvador, eu vou para um tribunal com um advogado de defesa e o juiz também está ao meu favor. Tá entendendo? Agora, quando eu não aceito Jesus como Salvador, eu vou para um tribunal onde o juiz está doido para me condenar. Mentira, Deus nunca está doido para condenar ninguém. Esse Deus é maravilhoso, ele nunca... Agora Satanás vem, né, com aquela lista de acusações. E o nosso juiz é justo. Essa semana eu falei assim, uma profecia que foi entregue há muitos anos atrás. Eu entreguei para a pessoa e depois veio um profeta e repetiu do jeito que eu falei. Eu falei assim, olha, Deus te ama muito, mas ele não passa... Deus manda te dizer que ele te ama muito, mas ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Me virei as costas. De noite teve culto aqui, veio um profeta, o profeta falou, menina, eu não te conheço, mas deixa eu te dizer, Deus manda te dizer,
que ele te ama muito, mas não passa a mão na cabeça de ninguém. Esse Deus não passa a mão na minha cabeça, não passa a mão na cabeça de ninguém, mas é justo, é amoroso, faz de tudo para nos defender se realmente nos arrependermos. E essa pessoa veio, né? Ah, tá, nos 40 anos Deus foi e falou comigo, né? Eu lembrando, ele falou, tudo que tu passou, eu vou usar no teu ministério para ajudar outras pessoas. Entendeu? Não? Deixa eu te dar uma ideia. Eu fazia suco de laranja, eu comprava laranja na feira e cortava laranja. Eu lavava minha mão, né, para fazer o suco. Só que eu lavava minha mão há muitos anos atrás, meus filhos eram pequenos, que eu fui muito de beber refrigerante, suco só depois que tive filho, né, para eles. E eu fazendo suco para eles, eu lavei minha mão, peguei a laranja e fui espremer. Quando eu fui espremer, eu reparei que a água da minha mão, ao em contato com a laranja, produzia aquela sujeirinha da laranja. Tá entendendo? Amolecia, aquela coisinha nojenta, amolecia. A laranja estava suja. Aí eu passei a fazer o quê? Passei a agora, quando eu chego e vou fazer o suco, na hora de fazer o suco, eu lavo as laranjas todinha, lavo minha mão, lavo as laranjas, aí eu faço o suco. Porque eu entendo que não basta minha mão estar limpa. Aquilo que eu vou pegar também que tá limpo. Senão, a água que limpou minha mão vai mostrar a sujeira da laranja. Tá entendendo? E eu vou beber algo sujo. E eu hoje ensino as pessoas. Eu falo assim, olha, lava a laranja primeiro para fazer o suco. Porque um dia lá atrás eu tenho uma errada, uma vacilada. Coisa boba, mas deu para tu entender? E eu tô lá e aquela menina abaixou a cabeça e falou assim, posso falar com você? Aí já dando um risinho, né? Irmão, minha mente turbou. Não é mágoa não, irmão. Sabe, imagina uma pessoa que já te pediu perdão diversas vezes. Só para ter uma ideia, eu sou ruim com o tempo, mas eu acho que foi numa sexta-feira de tarde, acho que teve uma visita no lar, alguma coisa. Essa pessoa veio e me pediu perdão. Quando foi de noite, não aprontou comigo de novo. Eu falei, amor, como é que pode isso? A pessoa pediu perdão agora, 4, 5 horas da tarde. Aí eu chego em casa, recebo áudios do Maranhão, que mandou áudios pro Maranhão falando uma bestalha. E era uma pessoa que queria ser pastora. Era uma pessoa que, eu entendo que um ministério, irmão, ele começa a partir do momento que eu respeito o ministério de uma pessoa. Porque se eu estou abaixo de uma pastora, eu grito com ela, que eu perdi a conta de quantas vezes essa menina gritou comigo. E eu calada. Respirando no fundo, que eu sou ser humano. Mas eu quero morar no céu. Eu quero que minha família vá junto. Ser pastora não é o meu foco. Morar no céu é o meu foco e minha família juntinho lá. Isso aqui é tudo passageiro. Perdi a conta de quantas vezes gritou comigo. Perdi a conta de quantas vezes me caluniou. Perdi a conta de quanto desarrumou o meu planeta por falta de sabedoria. E é estranho você lidar com uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma. Muito estranho. Você olha, vê a pessoa cavando um buraco, caindo dentro. Eu nunca tinha visto isso. Eu vi pessoas cavando um buraco, se jogando dentro e ainda falando, não se mete não, que eu tô certa, eu tô com razão. E depois, socorro, me tira daqui. Aí tu tem que ir lá. Isso é ser pastora. Isso é ser pastora, você tem que ir lá. Esquece que foi caluniado, esquece que acabaram contigo, tiraram o teu equilíbrio, sujaram o teu nome, te acusaram. Porque sujar a imagem de uma pessoa é fácil. Agora eu quero ver ficar levando dias e dias para limpar. Eu vejo gente se esforçar para sujar o nome de alguém, mas se esforçar para limpar, eu tô tendo dificuldade. Então quando ela falou assim, posso falar com você? Aquela carinha. Falei, poxa, fulana, aqui tá cheio de gente, né, lotérica, né, um filão, sentado. É melhor para deixar para depor, não? Aí ela falou assim, mas pode não ter outra oportunidade. Falei, então fala. Ela, você me perdoa? Eu falei, já perdoei. De verdade, irmão, já perdoei. Acho que as pessoas não entendem isso. Eu não... Já passei o processo de aprender a perdoar há muito tempo. Isso é um processo de aprendizado. Já passei igual o jogo. Eu aprendi a jogar videogame para ensinar meu filho Júnior quando ele era criança. Porque ele não conseguia passar as fases. Então eu sentei, eu chegava do trabalho, eu sentava, pegava os controles para ensinar meu filho a jogar. Entendeu? Mistério? Então eu já passei dessa fase. Eu sei jogar videogame, tem que... não só faz assim, pum, rapidinho. Volta aqui, rapidinho. Tem uns macetinhos. Já passei dessa fase, irmão. Já perdoei. Eu não espero a pessoa me pedir perdão para perdoar, não. Mas aí eu ouvi tudo que ela tinha que falar. Mas uma coisa me chamou a atenção.
ela falou assim, eu voltei a beber, e aí foi falando uma lista de coisas que ela voltou a fazer. Agora eu tô só no banco, estamos falando de uma missionária. Eu posso dar o testemunho, eu não posso dar o nome da pessoa, tá? Que é antiético. Mas saber que uma missionária voltou a beber, entrega carteirinha, irmão. Entrega carteirinha. Não faz isso não. Ah, voltou-se pros... Que isso? Perseguição. E sabe o quê? Aquela pastora, lembra? Que eu falei que meu esposo era o vice-presidente, foi tirado, eu fui tirada, né? Então, lá no céu houve uma rebelião. 1/3 dos anjos ouviram o que um anjo tinha a dizer. Eu fico imaginando como é que um anjo convenceu 1/3 dos anjos de Deus a abandonarem o Senhor. Eu fico imaginando se você vier comigo, eu vou te dar cargo, tu vai ser general, tu vai ser tal. O que foi isso que aconteceu na igreja? As pessoas simplesmente esqueceram de mim, esqueceram do pastor João, porque a gente prega o evangelho que está aqui escrito. Não é o evangelho onde você é a estrela da igreja. Não é o evangelho onde você não vai sofrer perseguição. Antes de ontem, eu orando, eu não programo que eu vou orar. Se você tiver intimidade com a oração, o próprio Deus fala com você na oração. E eu orando ao Senhor, eu comecei a falar, Senhor, ensina teu povo que igreja não é supermercado, para só vir buscar a cesta básica. Senhor, ensina teu povo que igreja não é hospital, para só estar vindo buscar a cura. Senhor, ensina ao teu povo que igreja não é local de matrimônio, para vir buscar marido e esposa, só isso, e vai embora. Aqui, Senhor, não é banco, para a pessoa vir buscar bênçãos financeiras, e depois pega e vai embora. Ensina teu povo a te amar, a ser apaixonado por ti. Mistério da oração, né? Essa pastora, ela convenceu essa menina que eu pedi perdão. Chegou ao meu conhecimento que essa pastora virou para ela e falou assim, vou te ungir a pastora. Ai, irmão. Não tenho nada contra, não. Mas para e pensa. Se eu nunca respeitei minha pastora, grito com ela, calunio, sou envolvida em fofoca, ajudei a fechar uma igreja, vou ser pastor. Estranho, né? Mas vamos no foco. Ela falou assim, eu estou decepcionada com a igreja. Estamos falando hoje, irmão, como o diabo trabalha em questão de perdão. Cristiano, profeta de Deus, ele é filho da pastora Rose de Petrópolis, que eu já falei em outros vídeos, que veio aqui e entregou as profecias. Ele veio aqui um dia e falou assim, irmã Márcia, Deus manda lhe dizer, eu via diversas pessoas vindo aqui te pedir perdão, pessoas que eram dessa igreja, a igreja que nós estamos hoje. E essas pessoas saíram na desobediência, olha a profecia, Deus manda lhe dizer que elas vão vir te pedir perdão. Meu esposo achou que a profecia não vinha da parte de Deus. Por quê? Daqui não saiu ninguém. Graças a Deus a gente está com um povo sarado. Um povo que sabe qual é o verdadeiro evangelho, né? Então, não era daqui. Então ele falou, pô, não saiu ninguém daqui. Ninguém saiu na desobediência. Eu falei, amor, você não entendeu. Igreja, para Deus, não tem placa de denominação. Nós somos a igreja. Ele entregou a profecia do jeito que Deus mandou entregar. Certo e correto. Mas ele não sabe que são as pessoas da outra igreja. Nós continuamos sendo pastores, independente de estarmos numa outra igreja ou outra, não existe ex-pastor. Nós continuamos sendo pastores. Não importa onde nós formos, sempre seremos pastores. Tanto que eu respeito os meus antigos pastores. Eu sou pastora, mas eu respeito meus antigos pastores, porque se eu cheguei até aqui, eu tenho base. Eu olhei, me admirei, me espelhei em alguém que estava imitando Cristo. Alguém me ensinou como chegar. Alguém me mostrou o caminho. Tem que respeitar. O ministério começa a partir do momento que eu respeito o ministério de outra pessoa.
né? Muitas pessoas têm vindo me pedir perdão, mas elas sempre pedem perdão assim. Essa menina, por exemplo, ela falou assim, Márcia, né? Não me chama de pastora. Por que não me chama? Me perdoa dizer, irmão, mas eu sei quando alguém queria estar no meu lugar. Eu sei. Só que embaixo de perseguição eu fiquei. E a pessoa foi lá, dançou, tomou cervejinha. Quando voltou eu já era pastora. Aí essa pastora falou, não vou te ungir pastora. Então não vou grudar com essa, vou grudar com a outra. Quem vai ungir? Deus ou o homem? Porque sem unção, já falei e repito, carteirinha não expulsa demônio de ninguém. E outra coisa, cuidado quando você for procurar a igreja, tem demônios fingindo que foram embora. A pessoa tem que ter autoridade, a autoridade, ó, é dele, vem dele, é por ele. E essa pessoa falou assim, voltei a beber, fui falando a lista das coisas. Por causa da fulana, sabe? Ela me enganou. Irmão, pelo amor de Deus. Jesus andava com Judas. Você muda o ambiente, não é mudado pelo ambiente. Você não muda de lado. Pedro andava com Jesus. Quando vieram indagar, Pedro virou e falou assim, Senhor, eu vou contigo, aonde tu fores eu vou contigo. Jesus, que conhece por dentro e por fora, falou, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes, aí o galo cantou, ele lembrou. A diferença é que Pedro se arrependeu. Por isso que ele veio ser o Pedrão, né, que a gente conhece aí de Atos dos Apóstolos. Esse arrependimento sincero. Há uma diferença de remorso e arrependimento. O remorso, você pede perdão, daqui a pouco tu tá aprontando de novo, daqui a pouco pede perdão, daqui a pouco tu tá aprontando de novo, pede perdão, daqui a pouco tu tá aprontando de novo. Isso é remorso. É passageiro. O arrependimento não, você reconhece que errou, como esse rapaz da cruz, e acaba indo morar no céu. Você reconhece que errou e não pratica mais as velhas obras. Talvez vá praticar outra coisa, e vai ter que pedir perdão por outra coisa, mas não pela mesma coisa. Talvez caia, caí de novo, Senhor, me ajuda, tipo bebida, né? Minha mãe demorou um pouco para se livrar da bebida. Mas quando minha mãe realmente entrou para uma assembleiazinha de Deus determinada, igual Jacó segurou o anjo e falou assim, eu só te largo quando tu me abençoas. É assim que a gente tem que fazer. E o anjo lutando, tu acha um anjo? Uma vez Deus me falou em visão que se um demônio do meu lado, enorme, me olhando cheio de ódio, eu não posso, em visão eu não vejo Deus, eu vejo a mão, ouço a voz, vejo uma perna, um pedaço do vestido, mas Deus mesmo eu não consigo ver nas minhas visões. E eu ouvi a voz de Deus ao meu lado, e esse demônio, eu olhei para ele me olhando cheio de ódio, demônio enorme, e Deus mostrando em visão, irmão. Aí Deus falava assim para mim, se ele soprar, ele destrói cidades. E Deus mostrou o Rio de Janeiro e São Paulo destruído com o sopro desse demônio. Demônio poderoso, não brinca com ele não. Demônio não fica em cima do muro. O muro é dele, é tudo dele. Crente tem que decidir que lado vai ficar, porque o muro é de Satanás. Não existe muro no reino de Deus. Muro é de Satanás. Independente de eu estar dentro da casa do Senhor ou não. Que tem gente dentro da casa do Senhor que está em cima do muro. Ou seja, não estar dentro do querer de Deus. E o muro é de Satanás. E aí Deus me mostrava, aí eu olhando para ele, eu sentindo aquele ódio, eu perguntava para Deus assim, então por que ele não me toca? Aí Deus falou, por causa da minha presença. Olha que coisa linda. Mas se eu tivesse gingando de mentira, será que o diabo não ia saber que eu estava gingando de mentira? Claro que ia saber. Arrependimento traz salvação. Remorso não. Já viu como... Vai ler a história de Saul. Vai ver como é que Saul morreu. Um cara que... Você quiser saber o que é remorso, vê o que Saul aprontava com Davi, toda hora pedindo perdão, toda hora aprontando. Vai ver como é que Saul morreu. Agora, Davi pecou com Batseba, reconheceu que errou, aceitou as consequências, porque tem consequência, mesmo vindo o perdão do Senhor tem consequências. Davi aceitou as consequências porque sabia que estava errado. Aceitou. Isso é arrependimento. Não culpou Deus por tudo de ruim que estava acontecendo, porque estava consciente que
tudo de ruim que estava acontecendo com ele era consequência dos seus próprios pecados. Deus não tem culpa se estamos cavando buraco e nos jogando. Mas hoje eu queria falar também dessas pessoas todas que me pediram perdão e das que não pediram. Elas precisam primeiro se perdoar. E como começa com o processo de se perdoar? Primeiro eu tenho que parar de botar a culpa nos outros por aquilo que eu fiz. Uma vez me falaram assim, teu filho usou droga, também é as amizades, né, que deram. Os outros ficavam com raiva de mim. Que eu falava assim, olha só, me ofereceram drogas quando eu era mais jovem e eu não peguei. Se meu filho pegou, foi uma escolha que ele fez. A culpa é dos amigos de trazer? Não, os amigos trouxeram. Mas a culpa é dele por ter pego e ter usado. Então tá na hora da gente assumir as nossas consequências dos nossos atos. Para a gente aprender esse processo de perdão, primeiro a gente tem que reconhecer que erramos, com quem erramos, por que erramos. Aí nos colocamos de joelho diante do único que pode nos curar, porque é um processo de cura. E a gente começa a falar assim, eu quero perdoar fulano, perdoar cicrano, ou perdoar a mim mesmo. Você sabia que tem gente que não se perdoa? Então, quando ela não se perdoa, vai fazer igual essas pessoas que estão vindo me pedir perdão. A culpa é da pastora fulana, pastora cicrana, me engano. Eu não conheço as manhas do diabo. Eu não sei que o diabo veio para matar, roubar, destruir, para fechar a igreja. Se eu tô vendo que a pessoa tá pregando um evangelho, irmão, de oba-oba, um evangelho onde, cara, uma coisa doida. Chegou um casal lá e a esposa, né, era a amante, vamos supor assim, apesar de anos, era amante. A esposa cristã estava orando ainda. Deus vai matar a mulher dele. Como? Que isso? Onde me mostra onde está na Bíblia? Que Deus vai matar a esposa para dar. Não é assim que funciona as coisas, não, irmão. Eu quero ser enganado porque talvez eu vá ser ungida pastora, talvez eu vá ser ungida missionária, vai rolar um diaconato aí para mim. Não é assim não. Carteirinha não expulsa demônio, carteirinha não salva ninguém. O que salva alguém é caráter, arrependimento de pecados. Então, primeira coisa, eu tenho que parar de culpar os outros pelo aquilo que eu fiz. Quando eu traí, irmãos, eu poderia falar assim, ele chegava de madrugada. Eu podia falar, ele também me traiu, irmã. Eu podia falar um monte de coisa. Ele me traía, ele me deixava sozinha, ele me deixava largada. Por isso que eu traí, estava tão carente. Não. Sabe o que eu digo até hoje para as pessoas? Eu traí porque havia uma falha de caráter. E eu precisava levar a minha falha de caráter diante do meu Deus para que ele me consertasse. Eu era um vaso quebrado. E eu me coloquei na mão do olheiro. Eu me deixei ser mudada. Eu fiquei na presença do Senhor passando um processo de muito choro, processo de humilhação, processo de colheita, porque quem planta, colhe. Eu plantei coisas ruins, então eu passei meus processos. Eu não saí da igreja, eu fui muito perseguida. Uma vez eu toquei numa irmã, estava até falando isso agora há pouco, esqueci. Eu toquei numa irmã, ela foi batizada com o Espírito Santo de uma tal maneira que ela caiu falando em línguas lá. E eu deixei ela lá no misterinho dela com Deus. Aí veio um irmão, botou a mão e começou a repreender demônio. Pá. Eu virei para ele e falei assim, e cheio de pessoas diferentes, né? E eu virei para ele e falei assim, fulano, não é demônio. Não é demônio. E ele gritava dentro da igreja, é sim. Sabe por quê? Porque ele morria de inveja de mim. Primeiro eu tenho que reconhecer aonde está a minha lepra. Quando ele estava gritando, o que eu fiz? Eu saí. Eu vou ficar gritando com ele? Desse processo eu já passei, né? Eu não posso ficar voltando toda hora para a lama que Deus me tirou. E eu saí desse processo. Ao sair desse processo, a irmã veio, no final do culto, ela veio, me chamou chorando e falou, irmã, quando eu caí não era demônio não, irmã. Quando você me tocou, eu senti minhas pernas bamba e eu caí. Eu falei, irmã, fica na paz de Deus, fica tranquila. Você foi batizada com o Espírito Santo e Deus já foi também te batizando, que é outra coisa, irmão. Nem todo mundo que é batizado
com o Espírito Santo, fala em língua não, pelo amor de Deus. O que tem de crente fora da igreja, eu não sou batizado porque eu não falo em língua. Língua é dom, irmão, pelo amor de Deus. Língua é dom, nem todo mundo vai falar em línguas não, por favor. Provavelmente você tem o dom da revelação, o dom da profecia, mas não tem o dom de línguas. Pelo amor de Deus, língua é dom. Tem muitos pastores pregando, fale em língua, fale em língua, fale em língua. O que eu já apanhei, já era para eu sair da igreja de tempão. Fale em língua, irmão. Eu não consigo. Simplesmente eu não consigo. Irmão, quando você me vê falando em língua, é porque eu estou tomada pela presença de Deus. Eu não consigo falar algo e falar em línguas. Amém por quem fala, mas não é o meu caso. Eu só falo em língua quando Deus toma minha boca e fala, mas eu não consigo falar em línguas, né? E eu falei, fica tranquila, ela ficou. Então, sabia que essa menina até hoje nunca se desviou para a direita nem para a esquerda? A partir daquele dia, ela foi em frente e adiante. Ela não falou, tô sofrendo perseguição, o irmão falou que eu estava endemoniada, eu vou sair da igreja. Primeiro dia de igreja. Não, irmão, tô nem aí. Você tá com inveja, tá com ciúme? Não, tô nem aí. Eu quero é chegar no céu. Eu quero servir o meu Cristo. Desse jeito. E como se fosse pouco, tinha uma outra jovem, nisso tudo no mesmo culto. Lá, daqui a pouco vem a outra jovem, adolescente. Tia Márcia, quando você me tocou, quando você me toca, você vê alguma coisa de ruim em mim? Eu falei, não, fulana, não, Deus tem um negócio muito grande na tua vida, mas ainda tá desenrolando esse rolo aí, ó. Isso aí é tu e Deus, daqui pra frente Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, entendeu? É mistério, Deus tá te enchendo aos poucos. Era uma jovem de 13, 14, 15 anos no máximo. Deus está desenrolando o mistério, mas é teu e Deus. Eu te toco, algo acontece sobrenatural contigo. Deus tem me falado que tem algo tremendo contigo, mas isso é só. Não porque fulano falou que eu caio porque eu tô com demônio. Blasfêmia com o Espírito Santo vai direto pro inferno. Cuidado, hein? Cuidado. Muito cuidado. Se você não entende, cala a boca. Cala a boca. Eu estava na igreja um dia, orando, louvando ao Senhor, daqui a pouco minha mão, o que foi isso, Deus? Uma coisa que falaram assim, irmãos, você tem domínio sobre o teu espírito. Que eu falar pro Espírito Santo, eu não quero falar em línguas hoje. Espírito Santo, eu não quero marchar. Espírito Santo, eu não quero rodar. Que doideira é essa? Eu não mando no Espírito Santo, é ele que manda em mim e eu quero que ele mande. Eu não tenho domínio sobre Deus, é Deus que tem domínio sobre mim. Quando Paulo fala que nós temos domínio sobre o Espírito, ele está falando da nossa carne, está falando de mansidão, de domínio próprio, de educação. Vamos lá, educação. Quando um profeta fala, o outro se cala e espera. O que Paulo está falando é de educação. Paulo não está falando de domínio do Espírito, que eu mando em Deus, não. É Deus que manda na gente. Não distorce as coisas, não, irmão. Ninguém cai arrebatado porque quer cair arrebatado. Tem pessoas comigo, eu, por exemplo, eu toco na pessoa, a pessoa não manifesta o demônio que fica conversando comigo, não. É raro às vezes. Eu toco, se a pessoa estiver com demônio, ela cai. Eu oro e ela já volta normal, não fico conversando com o demônio. 2 vezes o demônio veio falar comigo, não foi eu que falei com ele, porque eu não tenho nada para dizer para ele. Ele veio entregar um recado de Deus, coisa linda, irmão, eu adoro isso. Ele, muito revoltado, teve que olhar para baixo e falou, ele mandou te dizer, olha só, ainda tem gente que serve a ele, um derrotado, um derrotado. Imagina o ódio que ele estava sentindo de ter que entregar da parte de Deus algo que Deus me deu de manhã. E sabe o que Deus me deu de manhã? Eu estava orando e Deus estava me preparando para uma perseguição. Olha, cuidado com essa história de desigrejar, de sair da igreja para não sofrer perseguição, irmão. Não sai de dentro do querer de Deus, não. Essas perseguições são necessárias, é bíblico. Jesus falou que nós passaríamos por muitas tribulações. Deus não falou que ia livrar ninguém de tribulação, de perseguição, não. Tudo isso vai mostrar quem é quem dentro da casa do Senhor. Essa história de, eu saí da igreja, aí tá lá no botequim bebendo, saindo com o marido dos outros. Para, né? Vamos parar com isso. Vamos assumir os nossos erros. Aí Deus falou assim, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Na hora eu era membro, tinha acabado de entrar na igreja e Deus me dá uma dessa, assim, de manhã, né? Tô acordando. Aí eu falei assim, Jesus, peraí, deixa eu te falar um negócio. Toda vez que eu tô na igreja, os outros falam, se passares pelo fogo.
Eu oro assim, irmão, não fica... Eu oro assim. Se passares pelas águas, quando é uma coisa certa, pai. No português eu vou ter certo. Se há uma possibilidade de eu não passar, pai. Corri na minha Bíblia. Não é que o pessoal estava pregando errado, irmão. Na Bíblia está escrito quando. E eu já me preparei. Deus estava me avisando que eu ia passar um processo. Ou dentro da minha igreja, ou dentro da minha casa, ou dentro da minha escola, ou dentro de algum lugar. Na minha família. Mas eu ia passar por um processo da qual ele não ia me impedir de passar. Que isso, pastora? Irmão, Daniel entrou na cova porque Deus quis que ele entrasse. Deus não livrou Daniel da cova. Ele entrou, Deus livrou Daniel dos leões. Perseguição tem propósito. Tudo que passamos tem propósito. Deus não livrou Daniel da cova, livrou dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, era só se prostrar. Era só sair fora. Só isso. Passar para o outro lado, para outra banda, subir no muro, ficar no muro. Era só isso. Mas eles preferiram ser jogados no fogo. Deus não livrou. Deixa eu te contar. Deus não livrou eles do fogo. Aí os crentes hoje bonitos. Não, irmão, esse negócio de perseguição na igreja, isso não é de Deus, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, desde quando perseguição não vem da parte de Deus? Se o próprio Jesus sofreu perseguição, ele sofreu para mostrar o que passaríamos. E ele falou, tem de bom ânimo, fica alegre. Eu venci o mundo. O mundo tereis grandes aflições, muitas tribulações, mas eu venci no mundo, tem de bom ânimo. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele não deixou eles se queimarem. Ou seja, que nós possamos hoje estar entendendo que o processo que nós estamos passando dentro da casa do Senhor é permissão de Deus, para nos aperfeiçoar. A palavra de Deus fala lá em Jeremias 18 que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Aí vamos lá, Deus está fazendo o barro, mexendo o barro, fazendo o vaso. Ele, no processo de fazer, se quebrou. Aí Deus começou a fazer de novo. Tem uns que é mais rápido, tem uns que é mais demorado, mas falhas de caráter são consertadas dentro da casa do Senhor. É dentro da casa do olheiro que as nossas falhas de caráter vão ser. Na nossa igreja não existe ninguém santo, ninguém que não seja pecador. Existem pessoas passando processo. Todas, independente de ser pastor, todas passando processo de mudança e perfeição, onde Deus está tirando as falhas de caráter, falhas no vaso, para o vaso ficar perfeito. A palavra fala que o vaso estava na mão do olheiro. Quando eu saio da casa do Senhor, eu estou fora da mão do olheiro. Adivinha quem é que vai moldar o barro? Satanás. Fora da mão do olheiro, vai para a mão de Satanás. É aquele que pisa o pão e dá pra gente comer. Engraçado que esses dias, falando nisso, né, em reconhecer os nossos erros, eu estava na igreja uma vez, não nessa, para a glória de Deus, na outra que fechou, e veio uma irmã e falou assim, ai Márcia, eu não aguento essa história dos outros pegar o microfone e falar, eu sou tanto ex-traficante, ex-homossexual, ex-isso, ex-isso. Irmão, ele está dando testemunho da sujeira que ele vivia e do quanto ele precisou que Deus o tirasse. E Deus foi lá com mão forte e quebrou agrilhões, quebrou as cadeias que o prendia, limpou, botou vestes novas e ele está lhe dando testemunho do que Deus fez. Minha mãe bebeu foi 18 anos, irmão. Aí eu não vou dizer que minha mãe é ex-alcoólatra. Eu sei, minha mãe bebia e apagava, tem testemunho de quem apaga e de quem fica acordada, eu ficava acordada. Meu filho usava drogas, eu não vou dar testemunho do que Deus fez? Aí ela, não, porque eu nunca fui ex-nada. Aí eu olhei e falei assim, olha só, irmã, deixa eu te falar uma coisa, vai para casa orar e pergunta a Deus, porque lá em 1 João fala que aquele que diz que não é pecador chama Jesus de mentiroso. Que pecado maior é esse do que chamar Deus de mentiroso? Isso é pecado, né?
Se eu digo que eu não tenho pecado, que eu não sou pecador, estou chamando Jesus de mentiroso, ou seja, já estou pecando. Todos nós, o próprio Deus fala, não há um justo, ou seja, não há um sem pecado, não há um sequer, Deus falando. O próprio Deus fala que todos somos pecadores e desprovidos, né? E pela graça seremos salvos, não somos merecedores de ser salvos, mas pelo amor dele, pela misericórdia dele seremos, ou seja, somos todos pecadores. Eu me esforçando, buscando santificação ou não, continuo sendo pecadora. E a irmã insistindo, né, que era santa, resumindo, eu cheguei na igreja, sou santa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz, eu sempre fui. Resumindo, era isso a conversa dela, né? Passou um tempo, veio o marido dela, outro santo. A palavra de Deus fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu não sei o que esses dois ainda estavam fazendo na igreja, irmão. Que quando você anda muito com Deus, chega a um nível de perfeição, Deus te leva, porque logo em seguida tu vai cair e ele vai te perder. É processo para salvação, morar no céu. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Estava andando tão juntinho que Deus levou. Os dois ainda estavam na igreja, santo, sem pecado. Aí um dia Deus me dá uma visão. E eu falo com meu filho Manuel, meu filho. Eu vi a igreja, a visão foi exatamente, eu não vou mudar a proporção do que Deus me deu, porque visão não se explica, profecia não se explica. Eu vi a igreja com as portas fechadas, eu vi a igreja fechada. Na mesma visão eu vi a igreja aberta, mas eu vi as pessoas, eu não vi o rosto das pessoas, mas eu via muita gente arrancando as coisas da igreja e pegando. E eu ouvi a voz irada de Deus no meu ouvido falando assim, estão saqueando a minha igreja. Saquear significa roubar. Só que Deus estava falando, estão roubando. Aí eu daqui ouvi falar, adivinha? Esse casal santo, foram lá. Deus falou, estão saqueando a minha igreja com a voz irada, adivinha? O casal santo. Que a gente, irmão, hoje vem avaliar. Somos pecadores, falhos. Não existe ninguém santo, perfeito. Algumas pessoas vieram me pedir perdão, reconhecendo que estavam erradas. Coisa rara, eu acho que pode dizer a verdade, só 2 pessoas. Até disseram, fui enganada por fulano, fui, mas eu falei, eu fiz, né? Me deixei ser enganado, mas reconhece. Agora a maioria bota a culpa na tal pastora, por seus erros, por suas falhas. Uma igreja se fechou, irmão. Tá na hora de reconhecer, sabe por quê? Se morrer hoje, não vai pro céu. Aqui nós temos 3, um inocente, 2 culpados. Um ficou, tu acha que esse outro preso foi pro céu? Falando se tu é filho de Deus, bababá, bababá, botando a culpa em Deus. Tem gente botando a culpa em Deus pelas falhas dele. Tem gente botando a culpa no irmão, no marido, no pastor, na igreja. Irmãos, eu ouvi gente falando mal de pastores, porque o pastor brigou, aí quando tu vai ver a pessoa estava em adultério. Aí a igreja não sabe de nada, porque o pastor não pode ficar explanando. Aí vai bem pro pastor. O pastor brigou com fulano, ele tá arrebentando o pastor. E o pastor, ó, porque quem justifica ele é Deus. Então, todo mundo quer ser pastor, né? Mas ninguém quer passar esse processo. Eu fico olhando só isso. Aí vai descobrir. A pessoa estava em adultério, a pessoa estava bebendo, a pessoa estava usando drogas. Aí chegava na igreja, botava terno, paletó. Aí Deus revela para o pastor, revela para a pastora, revela para a irmãzinha de oração, que está em pecado. Aí vamos arrebentar a irmãzinha da oração. Vamos arrebentar. E Deus revelando. Dentro da verdadeira casa do Senhor. Deus fala, Deus tem boca. É necessário, nesse processo de pedir perdão, perdoar e se perdoar. Quando fazemos coisas muito graves, nós não conseguimos nos perdoar. Botamos a culpa em todo mundo, porque não conseguimos nos olhar no espelho e falar, caramba, tu vacilou pra caramba. Como é que tu conseguiu fazer isso? Agora vamos pedir perdão, papai. Por esses dias Deus falou para mim, olha, passou-se anos, pedi perdão a Deus, reconheci meus erros, aí tô dando aula, aí falei para a igreja, fresquinho, irmão, desceu do céu agora. Deus falou comigo ali dando aula, tu tem que pedir perdão a fulano. Eu falei, é mesmo, Deus? Eu reconheci meu erro,
eu reconheço, falo sobre ele, o Senhor já me perdoou, eu não conseguia me perdoar, o Senhor me perdoou. Eu agora também já me perdoei, entre aspas, mas eu já me perdoei. E isso é arrependimento. Eu não traio mais, irmão. Sabe por que eu não traio mais? Porque eu sou grata. Quando nós somos gratos ao Senhor, toda vez que o Senhor nos perdoa de algo, a gente agarra aquele perdão e guarda com o maior carinho e não faz mais. Somos gratos ao Senhor. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, por todo o livramento, por todo o seu perdão, pela sua misericórdia. Irmão, eu tenho uma pilha de testemunho para contar, muito testemunho para contar do que Deus fez, de como Deus faz. Mas ultimamente eu estou falando, Senhor, me dá testemunho novos, me dá coisa nova. O Senhor é novidade de vida. Me dá testemunho novo. Eu ainda vou contar mais testemunho novo. Irmãos, tudo isso que eu prego não é para parecer, para ser estrela, não. É para você entender o verdadeiro evangelho. O evangelho é para morar no céu, é salvação. A vida na terra é passageira. Eu já vou fazer 50 anos. Ano que vem, mas vou. Vou fazer 50 anos ano que vem. Mas eu já falo que tenho quase 50 já. Por quê? Porque foi tão rápido, irmão. E logo eu vou estar com meu pai. Se eu fizer, me esforçar aqui para fazer tudo certinho. Talvez eu não consiga, mas eu preciso me esforçar. É isso que Deus quer, que você se esforce. Nosso Deus, ele é tão brincalhão que ele fala, sede santos como eu sou santo. Impossível ser santo como ele. Mas Deus está falando, se esforça para fazer como eu faço, da maneira que eu faço. E a primeira coisa, irmão, não tem como entrar no céu se eu não reconhecer que eu sou um pecador. Não tem como entrar no céu se eu ficar botando a culpa nos outros daquilo que eu fiz. Não tem como entrar no céu se eu não começar a pedir perdão a todo mundo que eu magoei, eu feri. Não tem como entrar no céu se eu não começar a liberar perdão. Como é que eu faço esse liberar perdão? Bota teu joelho no chão, a primeira oração, Deus, eu quero perdoar. Não saiu sincera? Continua. Deus, eu quero perdoar, eu quero perdoar. Levanta a mão, Paulo, fala, Senhor, libera perdão para fulano. Começa a orar abençoando a pessoa que você queria que morresse. Pessoa que você não consegue. Ah, irmã, eu não consigo. Então cuidado, o inferno está te esperando. Começa a orar para que Deus abençoe. No início parece que arranha, sabe? Dói um pouco, dá uma vontade de vomitar. Mas depois vai começar a fluir, porque a oração é um processo de libertação. Se eu estou com o coração cheio de mágoa e eu começo a falar, Deus, tira esse lixo de dentro de mim, que isso aqui não é lata de lixo, para estar cheio de mágoa, cheio de raiva. Deus, eu quero perdoar. Deus abençoa fulano, dá um casamento de vitória. Deus abençoa os filhos. Deus entra com salvação naquela casa. Entra, só coisa boa, vai profetizando coisa boa. Quando tu vê, aí a presença do Senhor enche. Primeiro Deus limpa, depois Deus enche. E Deus costuma limpar e encher também ao mesmo tempo. E vale a pena. Vale a pena. Que nós possamos hoje ficar com essa palavra. Que possamos fazer, aqui como está em Lucas 23, capítulo 23, né, o processo de crucificação. Havia 3 cruzes, 3 cadeiras elétricas. Um inocente estava nela, o nosso Jesus. 2 culpados. Um culpado começou a querer ser livre daquele processo do qual ele mesmo plantou e ele tinha que colher. E queria que Jesus livrasse ele. Então ali eu estou colocando a culpa em Deus, em vez de reconhecer meus erros, né? E o outro não. O outro veio com arrependimento, reconheceu que tinha feito muita coisa errada, que todo aquele processo que ele estava passando foi por causa dos seus próprios erros, como o filho pródigo, que foi lá e vem e fala, Senhor, pequei, Pai, pequei contra ti, contra Deus. Então, tudo que eu estou passando foi porque eu errei, eu quero que o Senhor me perdoe e possamos estar entrando com salvação. Salvação, irmão. Os cientistas estão fazendo de tudo para provar que Deus não existe. E tem um monte de cientista que já está levantando a mão e aceitando Jesus como Salvador. Tem médicos aceitando Jesus como Salvador, porque lá no hospital Deus tem operado maravilhas.
Tu quer ser usado por Deus em espírito e em verdade. Tu quer ser usado por Deus em cura. Tu quer ser usado por Deus em libertação. Põe uma coisa na tua cabeça. Para de focar em carteirinha. Para de se grudar com quem está falando que vai te ungir. A unção tem que vir de Deus. Deus levanta profetas para te ungir na hora certa, na hora certa. Tem pastores que bloqueiam o ministério